Bom dia, bom dia, bom dia. Terça-feira maravilhosa. Nós estamos aqui para fazer uma análise do quadro sucessório da política de Bacabal 2024. A gente está começando a ver nas redes sociais a mídia da prefeitura já querendo implantar uma narrativa e a gente está aqui realmente para esclarecer alguns fatos porque nós temos conhecimento de fato do que está acontecendo. Veja bem, vamos falar do Marco Miranda, né? A narrativa da mídia palaciana de Bacabal já começa a dizer que o Marco Miranda não pode ser candidato em Bacabal, né? Devido a processos e tal. Mas eu quero fazer uma pergunta. O Lula foi preso, né? Processado e isso, aquilo, outro. A justiça não tirou. Acabou com os processos dele. Hoje ele não é o presidente da República. Ganhou aí do Bolsonaro. Então, essa narrativa de dizer que o cara não pode ser candidato, quem somos nós para dizer que o cara não pode ser candidato? Quem somos nós? E ainda a mídia palaciana de Bacabal dizer que o Marco Miranda não tem serviço prestado em Bacabal. Vem cá. O Emílio Carvalho. Qual é a prestação de serviço que esse rapaz tem para o Bacabal? Pelo que eu saiba, o grande trabalho que ele tem é de comandar a pasta da educação e a pasta da saúde. São duas pastas do município de Bacabal que ele faz a manobra dele, a logística dele. Só Deus sabe como é que ele faz toda essa articulação dessas duas pastas. E vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Só Deus sabe, né? E a federal um dia se descobrir. Essa é a grande prestação de serviço que esse rapaz tem. E a mídia quer implantar esse cidadão como salvador da pátria da sucessão de Edivan Brandão. Dizendo que Marco não tem serviço prestado. Marco é um bacabalense praticamente, rapaz. Marcos, na sua juventude, trabalhava em Bacabal, com o seu açouguezinho, na sua pampazinha vermelha, conquistou números e números de amigos, né? E ele tem um trabalho social aqui que a mídia não mostra, mas ele tem o trabalho social dele, certo? Liderança política de bom lugar. E ele tem uma carta de trás da manga, né? Ele tem um filho, preparou um filho para essas ocasiões. Então, essa historinha de dizer que o Marco não pode ser candidato, que o Marco não tem serviço prestado, isso é migueleixo, isso é medo, é frustração. Porque eu tenho uma convicção, eu acredito que ele possa ser candidato. Porque a justiça é justiça. A justiça é justiça, doutor. A justiça é justiça. Todo mundo sabe disso. Então vamos parar com essa historinha de dizer que Marco não pode ser candidato, que não tem serviço prestado, porque isso é migueleixo. Vamos partir para o real. Para real. O que está acontecendo? Aí, o Marcos Miranda está aí montando seu grupo, é um pretexto candidato, fortíssimo, diga-se de passagem, fortíssimo, e não poderia, de forma alguma, menosprezar os outros pretextos pré-candidatos que tem em Bacabal. Gente, pessoal, não se pode menosprezar um César Brito. Não se pode menosprezar um César Brito. César Brito foi aí vereador, foi secretário de esporte, recebeu o legado do Zé Vieira, montou-se um grande grupo, partiu para a eleição em 2018, todo mundo sabe como foi que aconteceu. O vice dele era Florencio Neto, que também vereador, foi ex-vereador na época, era vice-prefeito de Zé Vieira, e hoje ele é deputado, né? Então não se pode menosprezar um César Brito desse que tomou uma atitude há 2 anos atrás de seguir o grupo do prefeito Zé Vieira, Edivan Brandão, e ressurge agora das cinzas, com o apoio que ele deu ao Moral da BR, quase 4 mil votos aí para deputado federal, e ele está no bom partido PL, é um partido fortíssimo e tem um apoio à logística do Josimar do Marãozinho. Então César Brito não é descartável, está aí no jogo, está se preparando para uma pré-candidatura, ninguém sabe as articulações, o que vai acontecer no futuro. Mas ele está no jogo, não podemos menosprezar. Certo? César Brito está no jogo. Coronel Egídio, vereador,
um legado, tem um trabalho social que ele faz, certo? Foi vice de Expedito Júnior naquela conjuntura montada pelo Simplício Araújo. E todo dia ele está nas redes sociais mostrando aquilo que ele pretendia fazer, aquilo que ele fez como vereador. E não se pode negar, Coronel Egídio tem os seus amigos em Bacabal, tem seus eleitores fiéis a ele, e não se pode menosprezar o Coronel Egídio. Ele está no jogo. Está no jogo. Faz parte da política. Está no jogo. Menosprezar o cara por quê? Por quê? Ele tem serviço prestado muito mais do que Emílio. Ó, muito. Certo? Essa é a minha opinião. Expedito Júnior. Foi lançado pelo Simplício Araújo, foi montado-se um grupo, na qual eu ainda posso dizer que tem um laço de amizade muito forte com ele. E esse grupo lançou o Expedito Júnior e fez uma conjuntura com o Coronel Egídio. O Expedito Júnior hoje está em São Luís, assessor do Estado, na secretaria, lá na CEI, que é onde ele trabalhou junto com o Simplício Araújo, e dizendo ele que vai participar do jogo também, né? Eu não acredito que ele assuma uma candidatura própria. Talvez aí está se preparando para uma conjuntura futura com alguém que esteja melhor do que ele. Essa é a minha opinião, né? Até o momento, essa é a minha opinião, certo? Agora, vamos falar de Florencio. Florencio Neto, ex-vereador, ex-vice-prefeito, filho do deputado Carlinhos Florencio e agora deputado estadual. Pode menosprezar um rapaz desse? Pode. Se você comparar um rapaz desse com o Emílio, me diga aí. O que a população vai pensar disso? Um menino que tem história, um menino muito bem relacionado na sociedade de Bacabal, filho de uma família tradicional na cidade, uma família de honra, a família Florencio, né? Teve aí seus baixos, mas superou. Carlinhos Florencio mostrou como é que se faz política no interior do estado. E está aí, conseguiu eleger o filho e fez uma festa grandiosa aí agora do Dia das Mães, como o César Brito também fez 3 festas grandes. Então está no jogo. O nosso amigo Florencio Neto, deputado estadual, está no jogo. Está no jogo. Ninguém sabe o que vai acontecer o ano que vem nessas articulações, mas ele está no jogo. É um homem preparado para disputar a eleição. Tanto ele, como o próprio Coronel, como o próprio Marco Miranda, como o próprio César Brito, entendeu? Eles estão preparados para esse jogo bruto que é concorrer à reeleição, à sucessão do prefeito Edivan Brandão. Certo? E agora, eu quero só relatar alguns fatos aqui. Por exemplo, tem uns fatos novos surgindo. A briga lá do governo do Edivan Brandão é que já se sabe que tem 3 nomes para o Edivan escolher. É esse playboy, o Emílio Carvalho, o deputado Roberto Costa, que já é um candidato praticamente nato, né? E a sobrinha de Edivan, Elisiete Farias, filha do Li, casada com o pastor da Assembleia de Deus. A cúpula, a liderança da Assembleia de Deus, elas têm interesse em lançar um candidato e apoiam 100% essa ideia da Elisiete, da sobrinha do Edivan, ser o sucessor, né? E muitos já começam a analisar que seria realmente uma ótima ideia, porque já é da família e consolida toda a base da Assembleia de Deus nesse processo, tá? Então aí é uma novidade, né? E o curioso que, ainda fazendo parte da base do governo Edivan Brandão, o Zé Alberto, que é outro que você não pode menosprezar, um ex-prefeito, ele que é líder da família Veloso, ele que diz as regras, ele diz para onde vai, ele não simpatiza com essa ideia de Edivan, da prefeitura, querer lançar Emílio Carvalho. Ele não simpatiza. O Zé Alberto foi o primeiro a ser humilhado pelo Emílio Carvalho. Vocês lembram da UPA?
a UPA. Quando foi para entregar a UPA, quem construiu aquele projeto ali foi o Zé Alberto. E ficou para finalizar. O Emílio deu uns gritos no Zé Alberto, na hora de receber a UPA, mandou o Zé Alberto, foi ótimo o Zé Alberto mandar retelhar o prédio todinho, tirar as goteiras da UPA. Foi até piada da época, eu disse nas redes sociais. Foi piada, o Zé Alberto ficou assim meio espantado. Depois com aquele jeitinho deles, mas meu filho, aquele rapazinho gritar, mandar eu tirar. Eu que fui prefeito, a liderança que eu sou, para me mandar tirar a goteira da UPA. Então ele passou esse constrangimento e ele não tem afinidade, né, de apoiar Emílio Carvalho. Já chegou até a relatar que é mais viável ele e toda a família acompanhar aí de apoio total a Elisete, sobrinha do Edivan, do que apoiar o Emílio Carvalho. Aí já tem uma diferença, é um problema para Edivan resolver. E os próprios Florencio também, no caso de permanecer na base, o governo municipal com Edivan, eles acham melhor a indicação da Elisete, porque fica mais fácil de agregar, porque eles também não confiam, não acreditam no Emílio. Agora, só na cabeça de Edivan Brandão, essa ideia de querer colocar o playboyzinho lá, o Emílio Carvalho, para ser prefeito de Bacabal. O de Bacabal, eu acredito que não vai engolir essa, né? Não vai engolir essa. E, tá aí, de fato, o Zé Alberto não concorda. Pode ser que ele mude de ideia, mas até o momento eu acho que a ideia é essa. O Lisboa, o ex-prefeito de Bacabal, também não pode ser menosprezado, tem uma certa liderança, né? Essa ideia de dizer que Lisboa também não pode ser candidato, eu fico com o pé atrás, porque essa aí eu não falo mais, porque justiça é justiça. De repente o cara está aí preparado para ser candidato, ex-prefeito, e tem a liderança realmente que ninguém pode negar. Então a gente começa a observar essas peças que estão no topo das pré-candidaturas, que pode ter aí uma grande reviravolta, uma união aí de Marcos Miranda com César, com Coronel, com o próprio Expedito, com Florencio, fazer uma grande frente de oposição, e são coisas que podem acontecer, né? São coisas que podem acontecer. Como também está aí o Edivan pode desistir dessa ideia de querer lançar Emílio, porque a rejeição dele é grande e está trazendo desconforto ao grupo. Ele pode optar pelo próprio Roberto Costa, que está numa situação confortável. Todo mundo em Bacabal sabe que o melhor candidato que tem hoje da prefeitura é o Roberto Costa. Ele ainda agrega uma parte dessas lideranças. Já o Emílio desagrega todo mundo, embora ele tenha muito dinheiro, mas desagrega, porque não tem serviço prestado. E é uma piada essa história de Emílio querer ser candidato a prefeito em Bacabal. É piada. E essas são análise que eu penso a respeito da eleição de 2024, né? Esses são as feras que estão disputando aí o topo. E mais embaixo você começa a ver algumas novidades surgindo. Por exemplo, tem um pequeno grupo aí que já começa a dizer, rapaz, a gente tem que botar aí um candidato que seja popular. A insinuaram, né, um pré-lançamento aí, talvez do Romarinho, né, o grande âncora hoje das redes sociais de Bacabal, para ser futuro pré-candidato a prefeito. Como tem também o Partido Novo, que vai chegar aí agora em Bacabal, dia 3, né, com o Laércio Bonfim, tem intenções de lançar um pré-candidato a prefeito próprio em Bacabal pelo partido apoiado pelo Laércio. Isso aí é uma ideia que estão também estudando. Aí vem meu amigo Jansen Pen, que também disse que não abre mão, que é candidato a prefeito. Vem aí o Josimar, o agente de saúde, lá no Novo Bacabal, dizendo também que está se preparando para ser pré-candidato a prefeito. Liduína, né? Então tem esses nomezinhos que estão surgindo aí como novidade nos bastidores. Mas esses que eu falei para vocês, do Marco, César, Coronel, Expedito, Florencio, Lisboa, Lisiete, são nomes que estão sendo estudados para sair do lado do prefeito, um candidato, e pelo lado da oposição. Essa é a realidade, sem menosprezar ninguém, porque política se faz com alianças, com união,
Se um grupo tiver união, fica forte para vencer a eleição. O grupo que não tiver aliança, que quebrar esses acordos, ele fica fragilizado. E aí corre o risco de ter uma grande decepção nessa eleição de 2024. É o risco que o Edivan Brandão está correndo. Se ele não fizer a escolha certa, a escolha exata do seu futuro sucessor, ele pode já cair agora, em 2024, com uma grande decepção nas urnas. Se a oposição desses grandes nomes fortes que tem na política de Bacabal, Marco Miranda, César Brito, Coronel Egídio, Florencio Neto, Expedito Júnior, Lisboa, fizeram um acordo, uma aliança, babau, papai. Aí a coisa fica difícil para ti, Edivan. Fica muito difícil. Então, essa foi a nossa análise. E até a próxima aí, daqui para o mês de agosto, setembro. Daqui a 3 meses, 4 meses, a gente tenta fazer uma avaliação do quadro que se encontra a política de Bacabal. Até lá, um grande abraço. Obrigado pela atenção. E curta aí, compartilha, que essa é a visão do blog Junho da Caçamba. Até mais.